Notem a quantidade de gráficos falando a mesma coisa, né? Dominância do Bitcoin, Ethereum contra Bitcoin, altcoins contra Bitcoin. E se a gente parar para ver, estamos agora num momento muito similar ao de ciclos anteriores, onde o Bitcoin justamente teve uma explosão. O gráfico na tela mostra para vocês que a média de tempo para o Bitcoin romper o topo anterior, né, em cada ciclo, é de 170 dias, tá? Então leva 170 dias após o halving para o Bitcoin romper essa linha branca aqui que representa o topo do ciclo anterior. Vocês vão ver justamente isso aqui 2020, 2021, mais ou menos isso, né? E também aqui 2016, 2017. E quanto tempo a gente tem hoje, Guilherme? 148 dias. Eu falei a média 170 dias, ou seja, deveria acontecer esse rompimento no mês que vem, em outubro. E dando um zoom aqui para o ciclo anterior, o mais próximo que a gente teve, essa lateralização que a gente está passando no ciclo anterior levou 160 dias. Como eu falei, estamos com 148 dias, né? E olha o que acontece depois de 5 meses aqui, pessoal, lateralizando de forma muito chata lá em 2020, 2021. Acontece isso aqui, uma mega valorização, tirando o preço da região aqui dos 11 mil dólares para bater lá em cima em 58 mil dólares, 60 mil dólares. Então, é uma subida muito rápida e muito forte. É justamente isso que a gente está esperando para acontecer no último trimestre desse ano. E todos os indicadores estão ali no nível extremo pré-explosão. Aqui vocês têm o preço do Bitcoin em cima e aqui embaixo vários indicadores consolidados para vocês. Por exemplo, esse primeiro é medo e ganância. Lá em cima no vermelho mostra o máximo de ganância e aqui embaixo no verde o máximo de medo. E vocês vão ver nesse gráfico que sempre que atinge regiões de medo extremo, a explosão de preço acontece na sequência, tá? E estamos justamente nessa região de medo, tá? Quanto mais próximo da região de medo, maior a tendência do preço explodir na sequência. Aqui embaixo vocês têm a contração das bandas de Bollinger, que mede a volatilidade. Quanto mais próximo dessa linha verde aqui embaixo, menor a volatilidade, e quanto menor a volatilidade, maior a probabilidade de explosão de preço na sequência. E olha onde estamos, justamente nessa contração máxima aqui das bandas de Bollinger. Olha só, por exemplo, nesse momento de contração, como o preço dispara lá em cima, né? E vários outros indicadores, RSI, liquidez global, como vocês estão vendo a explosão aqui da liquidez global, todos eles indicando justamente uma tendência de explosão de preço para o Bitcoin de forma muito próxima. Isso nos próximos meses, né? 2, 3 meses, veremos explosão de preço para o BTC. Mas o principal ponto aqui para fazer o Bitcoin subir e também a Ethereum e outras altcoins é a liquidez. A gente precisa encharcar o mercado de dinheiro fácil para que esse dinheiro acabe pingando dentro das criptomoedas. E o gráfico aqui de liquidez global, que é esta linha azul que vocês estão vendo, começa a apresentar uma forte subida ano a ano, né? O percentual ano a ano está subindo. Sempre que a gente teve a subida na liquidez global, marcado aqui por esses círculos na cor vermelha, o preço do Bitcoin disparou lá em cima, né? Entramos numa bull run, que é justamente o que a gente começa a perceber agora, né? Uma subida da liquidez global e que deve ser acelerada. Vou aqui, inclusive, abrir aqui a tendência de redução na taxa de juros. O mercado agora já espera mais por um corte de 0,5% na taxa de juros na reunião que acontece nessa quarta-feira, tá? 57% do mercado está esperando por um corte pesado de 0,5 ponto, contra 43% que espera por um corte de somente 0,25. 0,25 seria o normal, o esperado para essa reunião. Meio já seria algo, interessante, hein? E pode dar realmente um impacto significativo para as criptomoedas. Mas já tem senadores aqui, como a Elizabeth Warren, pedindo por um corte de 0,75 na taxa de juros. Seria algo extremo, que nem combina com Jerome Powell, que é lá o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Mas se isso aqui acontecer, aí, pessoal, eu nem consigo imaginar o que pode acontecer com o preço de ativos de risco, como são consideradas as criptomoedas. Imaginem, de um dia para o outro, todos os investimentos mais conservadores do mercado, títulos, aquele investimento de renda fixa, passariam a pagar muito menos, gerando um incentivo muito grande para que o investidor tire desses investimentos e comece a se arriscar mais. Acontece que nem sempre um corte na taxa de juros leva o mercado a responder positivamente. Notem aqui a pegadinha. Esse gráfico mostra para vocês qual é a tendência para o S&P 500, tá? Para a Bolsa Americana, quando o Fed começa a realizar cortes na taxa de juros, né? Inicia o ciclo de cortes. Existem duas possibilidades.
Se a gente estiver entrando em recessão, ou seja, crise econômica, o mercado ele não sobe com corte de taxa de juros, ele cai cerca de 10%, tá? Na média aqui ele cai 10%, mesmo com cortes na taxa de juros. Por outro lado, se o Banco Central consegue evitar recessão econômica, aí é o contrário. A gente tem uma tendência de subir 15% na Bolsa. Ou seja, é um belo resgate à Bolsa americana. Eles já sabem disso, eles já têm esse histórico. Então, eles precisam evitar a qualquer custo uma recessão econômica, o que não está parecendo nada simples de se fazer quando a gente pega aqui o gráfico de poupança dos americanos, né? Está no nível mais baixo desde aquela recessão econômica, desde a crise de 2008. Tá negativo, está em menos 0,9 no segundo trimestre. Então, pessoal, é o nível mais baixo desde a crise, desde uma recessão que a gente teve. Como reverter algo assim? Talvez a forma para isso seja justamente pisar mais forte no acelerador, ou seja, baixar mais a taxa de juros do que seria comum. Mais dinheiro no bolso das pessoas que estão sem dinheiro. Não tem poupança, não tem nada. E nesse caso de dinheiro fácil, as pessoas têm uma tendência maior de fazer investimentos idiotas, como, por exemplo, investir em altcoins. A minha expectativa quando eu falo de Ethereum, meme coins, é justamente essa. Os novatos, o mercado tradicional, cheio de dinheiro que não dá para ser investido em títulos públicos, em investimentos conservadores que estão pagando pouco. Ah, tá bom, vamos fazer aqui a nossa diversificação dentro do mercado cripto. E aí, eles se ferram, mas eu me dou bem. E eu espero com isso finalmente acabar com o meu, digamos, hold de Ethereum esperando por valorização. Ela fez a migração de prova de trabalho e prova de passação, perdeu todo o sentido, na minha opinião, e agora é somente uma aposta especulativa, arriscada como vem sendo. Mas espero que funcione pela última vez. Para não perder o costume, nova semana, nova compra de Bitcoin, que está caindo aqui mais de 2%, então é uma bela compra para o dia, né? Tá aqui 57.600 no momento. Bora lá, tô na QuantFury aqui, como vocês podem ver. Vou acessar conta, carteira spot, tenho aqui cerca de 21 mil dólares, né? Eu tô em Tether aqui, vou converter cerca de metade disso, deixa eu fazer uma conversão aqui, cerca de metade do que eu tenho para Bitcoin. Então, pegar aqui, botar 10 mil mais ou menos, 8, 9, 10. Pronto, 10 mil dólares convertidos para BTC, converter para 0,17 BTC, confirmar. Pronto, semanalmente eu faço uma compra de Bitcoin, provando para vocês que eu continuo apostando na alta, tá? Não faz diferença essa lateralização, sobe, desce, deixa para lá. Minha aposta é para o final desse ano, último trimestre. E aí, o que você acha da minha opinião sobre Ethereum e sobre o Bitcoin? Deixa nos comentários que eu vou ler de todo mundo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.